Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Cristo, a ti entrego, glória e gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Graças a Deus, boa noite com Jesus a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Depois de um dia, ajudados por Deus, protegidos por Deus, nós estamos em casa. Deus nos guardou, nos livrou de tantas armadilhas que o inimigo colocou diante de nós. Mas nós vencemos com a ajuda de Deus todas as armadilhas que Satanás colocou. E nós damos graças e estamos agradecidos a Deus, porque Ele se preocupou conosco. Vamos nesse momento ouvir a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. And in this last days is prophesied to come this way. E nestes últimos dias está profetizado para vir desta maneira. It can't come in the form of Luther's revival. Não pode vir na forma do reavivamento de Lutero. It can't come in the form of Wesley revival. Não pode vir na forma do reavivamento de Wesley. It's a restoration hour. É uma hora de restauração. It's a time that it must come back to the original sunlight. The original. É um tempo que se deve voltar à luz original do sol, o original.
Oh, how we could lay the scriptures in on that. Oh, como poderíamos mostrar as escrituras sobre isso. And you theologians, what part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise. E vocês, teólogos, seja de qual parte do mundo que você for, vocês sabem que isso é verdade. É uma promessa. That's what makes the people so odd. É isso que torna as pessoas tão estranhas. That's what makes the oddballs that you call them. É isso que forma as pessoas estranhas como vocês as chamam. It's because that the veil has been opened from the traditions and they see it. É porque o véu das tradições se abriu e elas veem. He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. It's the promise of God, and we cannot go against that because the scriptures cannot be broken. É a promessa de Deus e não podemos ir contra isso porque as escrituras não podem ser quebrantadas. Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people. Sim, vemos que ele prometeu que se esvaziaria em seu povo. And he's the same yesterday, today, and forever. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Moses, after he went down into Egypt and declared this, Moisés, depois de ir ao Egito e declarar isto, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire. então o Pai vindicou a sua mensagem, vindo no Monte Sinai na mesma coluna de fogo e incendiou a montanha. Did we notice? The one he gave the promise to, he brought him forth with the word. Notamos aquele para quem ele deu a promessa? Ele o trouxe com a palavra. He had the commandments. And to have this commandment, he had to... Ele tinha os mandamentos e para este mandamento ele teve que... The commandments was the word. The word had never come to the people yet. Os mandamentos foram a palavra ainda não tinha vindo às pessoas. So the word always comes to the prophet. De modo que a palavra sempre vem ao profeta. And he was the prophet for that hour. E ele era o profeta para aquela hora. Like Jesus was the word. Como Jesus era a palavra, John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. João foi um profeta e Jesus veio a ele na água porque a palavra sempre vem ao profeta sem falhar. The word comes to... A palavra vem a... So Moses, the word came to him, the commandments, and he had them. Assim Moisés, a palavra veio a ele, os mandamentos, e ele os tinha. Now, while before the word was given out and made manifest, Moses had to veil his face. Agora, ora, antes da palavra ser entregue e ser manifestada, Moisés teve que velar o seu rosto, For the word wasn't completely made manifest. pois a palavra não estava completamente manifestada. They know something had happened, Eles sabiam que alguma coisa havia acontecido, but they didn't know what it was, the roaring and thundering they said, let Moses speak and not God. mas não sabiam o que era o estrondar e trovejar, a ponto que disseram, fale Moisés e não Deus. And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. E Deus disse, bem, eu farei isso. A partir de agora eu não mais aparecerei assim. Enviar-lhes-ei um profeta. So I'll speak through my prophet. Assim ele, falarei através do meu profeta. Now, if Moses, with the natural law, Agora, se Moisés com a lei natural, as Paul in 2 Corinthians here has revealed to us, como Paulo em 2 Coríntios aqui nos revelou, had to veil his face with the natural, teve que velar o seu rosto com o natural. E how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him? quanto mais será o espiritual glorioso velado para o incrédulo antes que ele seja manifestado? How much more would they call Quanto mais eles chamariam. Moses was an oddball? Moisés foi uma pessoa estranha. How much more will they call you, who's broke through the veil, Quanto mais chamarão você que passou além do véu, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing, entrou na coluna de fogo e saiu com a bênção. and now
veiled. The people can't see it, they can't understand it. E agora você está velado. As pessoas não conseguem ver isso, não conseguem entender isso. If the natural be glorious, how much more will the supernatural? Se o natural é glorioso, quanto mais o sobrenatural. If the natural which had an end to it was to be glorious, E o natural que teve fim era para ser glorioso, how much more this which has no end to it will be glorious. quanto mais este que não tem fim será glorioso. But still it's veiled. It's veiled not to the believer, but to the unbeliever. He cannot see it. Mas ainda está velado não para o crente, mas para o incrédulo. Ele não consegue ver isso. God always veils himself from the unbeliever. Deus sempre se vela do incrédulo. Traditions hide it like they did then. They do it today. Tradições escondem isso, como fizeram naquele tempo, fazem hoje. That was a spiritual veil that we have now, where the natural veil was there. É um véu espiritual. Temos agora onde o véu natural estava lá. Vindicated by the prophet with the written word, a prophesier. Vindicado pelo profeta com a palavra escrita, um profetizador. Graças a Deus aí, por isto, graças a Deus, porque Deus revelou a nós o momento que nós estamos vivendo, o momento em que as Escrituras prometeram. Graças a Deus, porque nós temos a mensagem e nós estamos prontos para o rápido. Irmãos, o irmão Branham diz: agora vemos que ela estava escondida do incrédulo, mas revelada ao crente. Irmão, Deus se revela ao crente. Deus se esconde do incrédulo. Você vê que nem todos, às vezes pessoas melhores do que nós, pessoas mais honradas, não aceitam esta mensagem, não aceitam esse evangelho. Entendem que a era pentecostal já terminou. Pessoas mais doutas não aceitam dons, não aceitam cura divina, não aceitam profeta. E você vê que pessoas tão pequenas como nós aceitaram, enxergaram, tivemos revelação do que a Bíblia prometeu. Aí nós entendemos porque Jesus Cristo deu graças ao Pai, porque ocultou essas coisas aos sábios entendidos e a revelou a nós pequeninos, a você. Às vezes você pensa que não tem utilidade, que não tem às vezes jeito, porque não é digno, porque é indigno. Mas Deus te viu digno, Deus te viu perfeito, Deus te fez perfeito diante dele. Você pode entrar em sua presença. Ele rasgou o véu, ele fez toda a obra, uma só oblação. Ele resolveu o caso do pecado. Isto já foi julgado, o teu caso já foi julgado. Você não precisa se preocupar em ser julgado por Satanás ou por quem quer que seja, qualquer que seja o julgamento, porque você já tem liberdade. Você só precisa aceitar este sangue, reconhecer o sacrifício que foi feito por você, reconhecer que Deus se preocupou com você, te amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer por você. Então, por mais baleado, desfacelado, por mais errado, indigno que você seja, Deus te amou. Deus te amou. Ainda quando você era pecador, ele ainda te amou.
mesmo com o preço do pecado sendo a morte, tendo consciência que todos nós pecamos, mas ó, que graça! A graça nos mantém vivos, a graça nos mantém com saúde. Ei, meu irmão, isso é bom demais. Saber que tantos estão com os olhos vendados. Tantos. A Bíblia diz que a natureza torna os homens inexcusáveis. A natureza deixa todos inexcusáveis. Agora a mensagem, o evangelho está sendo pregado. A era apostólica não findou, não. De forma alguma. O próprio Pedro, em Atos 2, veja o que ele diz. Em Atos 2, capítulo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ele ainda está chamando. Ele ainda está chamando. Então a era apostólica ainda não terminou. O irmão Branda diz, a sessão ainda não terminou. Ainda continua em vigor. Você ainda pode colocar teu caso, a tua situação, o teu estado diante de Jesus. Ele é teu paráclito. Existe um sangue que pode te defender, que pode propiciar esse teu pecado, pode te purificar. Meu irmão, a vinda de Cristo está próxima. Mas a Bíblia diz que no último momento, haveria luz. E Deus tem nos revelado, tem nos tirado do véu das tradições, tem nos tirado de tudo quanto é doutrina que não nos leva a lugar nenhum, somente a perdição, e nos colocado na palavra, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E nós vemos, meu irmão, em São Lucas 4, como Jesus disse, tantos que têm, tantos melhores do que nós, tantos Abels que não têm, né? Quanto João, Pedro, Carlos, quantos não existem nessa face dessa terra? E Deus se revelou a nós, a você. Veja. E disse-lhes em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Lucas 4. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Veja o que Jesus diz: e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Veja, a nem tantas pessoas, nenhuma delas foi revelada este Elias desse momento, desse tempo que nós vivemos, desses dias. Mas você vê que na hora que você viu, na hora que você viu a pregação, na hora que você ouviu, você já creu. A sua alma gritou, a sua alma clamou por mais disso. Encaixou direitinho. Você com a mensagem, você foi escolhido para isso.
Se você que está ouvindo esta mensagem ainda não aceitou, ainda não vive este evangelho, procure as Escrituras, veja o que Deus tem prometido para esses últimos dias. Ele está cumprindo. Ele cumpre os seus compromissos. Cumpre. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Vamos entrar neste momento em espírito de oração e conversar com Deus, agradecendo por este dia que Ele nos deu. Senhor Deus Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta vez ter nos dado a vitória, Pai. A vitória sobre o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Senhor Deus. Já estamos nos sentindo curados, Pai. Já estamos nos sentindo libertos, Senhor Deus. Já estamos nos sentindo alegres, Senhor. Refrigerados, Pai. Consolados com essas palavras, Senhor. Vamos dormir melhores. Vamos ter uma noite de descanso, Pai, protegidos por Ti. Nos ajuda, Pai. Nos dê graça para amanhã levantarmos renovados, com mais força física, Senhor Deus, para enfrentarmos um dia de trabalho, um dia de vigor, Senhor, de labuta. Nos dê saúde, Pai. Enche nossos filhos de saúde. Enche nossas esposas, nossos maridos de saúde, Pai. De força, Pai, coragem, Senhor Deus, para prosseguir firme nesta estrada. E nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém.